A lentidão da justiça faz com que muitos crimes passionais praticados por homens contra companheiras fiquem sem punição. São processos que se arrastam por anos, às vezes décadas, e os crimes podem até prescrever. Nossa equipe conta histórias que servem de alerta para a necessidade de uma mudança na lei. Essa é a nossa reportagem da semana. A jornalista e advogada Laila Pacheco tinha 14 anos quando a mãe dela foi encontrada morta no jardim desse edifício de luxo, em Londrina, no Paraná. Foi um dia horrível, né? Mas um dia de um choque. A professora Estela Pacheco, de 35 anos, estava no apartamento do fazendeiro Mauro Janene Costa, de 34. Eles tinham um relacionamento amoroso. Estela teria sido jogada do 12º andar pelo namorado em outubro do ano 2000. Acreditei na hora que caiu. Mas não tinha uma explicação. Janene disse à polícia que Estela se matou. Versão contestada pela perícia. Segundo os laudos, Estela já estava morta quando caiu. Em seguida, Mauro contou uma história diferente. Depois disso veio a versão da queda, que eles estavam curtindo à noite no apartamento, uma posição bem absurda de ter pegado no colo e de repente ter escorregado dos braços dele e caído do 12º andar. O fazendeiro pertence a uma das famílias mais ricas do Paraná. Ele chegou a ser detido, mas ficou poucas horas na delegacia. Laila sempre acompanhou o processo e viu muitas manobras acontecerem para evitar o julgamento. Ele só foi marcado 11 anos depois e ainda foi adiado por 7 vezes. Eu não posso provar nada e nem acusar ninguém, mas o porquê disso é que houve muita negligência e corrupção, inclusive, na condução de tudo isso. Não é normal um processo, um inquérito demorar tanto tempo. Eu acho que esse processo é um caso típico da justiça que só funciona, no caso, para penalizar quem não tem dinheiro e para absolver quem tem dinheiro. Apesar da decepção, ela nunca desistiu e fez de tudo para que o crime não caísse no esquecimento. Organizou protestos, criou um site e até escreveu esta carta para o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, em 2016. O que eu busquei com essa carta era mostrar que eu não tinha meios nenhum, voz nenhuma no processo, que já há muitos anos eu não tinha como me manifestar, mas não dava mais para esperar tanto, que por favor eles dessem uma atenção especial, né? Em março deste ano, o fazendeiro Mauro Janene Costa foi finalmente julgado. Depois de 18 anos, ele foi condenado a 11 anos pela morte de Estela Pacheco. Mas ele recorreu e aguarda a decisão em liberdade. No dia do julgamento, Mauro negou a acusação. De acordo com o processo, ele matou a professora e 1 hora depois jogou o corpo pela sacada. O senhor teria causado a morte da vítima dentro do edifício, no apartamento? O senhor confirma, o senhor nega? Qual é a versão que o senhor apresenta? Nego terminantemente. Não brigaram? Não teve não, agressão, vias de fato? Nada? Apenas curtição de fim de madrugada. Laila acompanhou todo o julgamento. E encarar o réu foi horrível. Janene alegou que a morte foi provocada por uma queda acidental. Pode parecer estranho, mas foi exatamente o que aconteceu. Eu abracei ela por trás e peguei nas canelas dela. E do jeito que eu peguei ela, desse jeito, eu erguia do chão. Continuamos ali e avançamos, de forma que as pernas dela realmente ficaram para fora da cerca. E ela, assim, de um segundo para o outro, como se tivesse vazado por entre meus braços. E houve uma tentativa de minha parte em tentar resgatá-la, já que ela tinha escorregado para o lado de fora do parapeito da cerca, e eu não consegui segurar. Janene foi condenado em primeira instância e deve ficar livre, pelo menos, até o julgamento do recurso. A defesa do fazendeiro não quis dar entrevista. Agora, a família de Estela teme pela nova batalha judicial. Esperamos e acreditamos que a resposta seja a convalidação do julgamento pelo Tribunal do Júri,
mas podem surgir outras situações. A condenação no caso de Stella aconteceu, mas chegou a fazer parte de uma preocupante estatística. No Brasil, existem 80 milhões de processos à espera de julgamento. Essa espera dura em média 8 anos e 6 meses, segundo o Ministério da Justiça. É uma grande anomalia um crime levar 18 anos para ser julgado. É um absurdo, é uma falta de responsabilidade que a gente pode atribuir a todo um país, que é um país desorganizado, que é um país confuso, mas que, acima de tudo, é um país machista. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a taxa de homicídios contra mulheres no Brasil é a 5ª maior do mundo. São 5 mortes para cada 100 mil vítimas. Outro caso de violência contra a mulher que se arrasta por anos tramita em São Paulo. O empresário Sérgio Narras é acusado de matar Fernanda Orfali em setembro de 2002. Um crime há quase 16 anos sem solução. Sérgio Narras nunca foi julgado. Diz que é inocente e que a mulher tirou a própria vida porque estava deprimida. Dona Nadir ainda chora a ausência da filha. Eu tenho que defender a minha filha de uma culpa que ela não tem. Claro. Eu sou mãe dela. Eu tenho compromisso. Se a minha filha se suicida, como eles falam, ela traiu o nosso amor. Brincadeira, né? Uma filha se matar. Tendo uma mãe e amar tanto a mãe e o pai. Não faria isso. Dona Nadir quer limpar a memória da filha. Fernanda foi encontrada no closet do quarto do casal com um tiro no peito. A vítima soube 3 meses antes de morrer que o marido era viciado em drogas e o casamento entrou em crise. Mamãe, o Sérgio veio me contar, depois de 3 meses de casada, que ele cheira cocaína. Eu não quero, eu vou embora, mamãe, eu não quero ficar com ele, eu não quero ficar com ele, não sei o quê. Eu falei, Fernanda, tenha paciência, salva uma vida. Olha que idiota que eu fui. Segundo a mãe, Fernanda descobriu ainda que o marido se relacionava com travestis. Ela tinha pego um número do celular dele. Ela foi nesse endereço. Quando ela chegou lá, era a casa dos travestis. Fernanda voltou para casa e confrontou o Sérgio. Durante a briga, ela trancou a porta do quarto, que foi arrombada. A perícia diz que 2 tiros foram disparados, um no peito de Fernanda, outro na janela. O casal morava neste prédio, num bairro nobre de São Paulo. Na época, Sérgio Narras afirmou à polícia que ouviu os tiros e encontrou depois Fernanda caída no chão. Afirmou também que abraçou o corpo da mulher. Por isso, sujou a camisa com pólvora. A camisa que Sérgio usava no dia foi encontrada embaixo da cama do casal. A mãe de Fernanda discorda da versão do genro. Não tinha um grão de pólvora nas mãozinhas dela. Você já viu alguém se suicidar com 2 tiros? O júri de Sérgio Narras já foi marcado por 2 vezes. A defesa conseguiu adiar o julgamento. A última vez foi em março deste ano. Depois de tanto tempo à espera de um julgamento, Dona Nadir teme que a filha seja esquecida. Esse julgamento vai acontecer. Vai acontecer, porque ele não tem mais recurso. Em nota, a advogada do empresário disse que Sérgio é o maior interessado em ter sua inocência reconhecida pelo corpo de jurados e sempre atendeu a todos os chamados da justiça. Às vezes, a espera por um julgamento demora tanto que muitos acusados se livram da condenação porque o crime prescreve depois de 20 anos. Ou até mesmo morrem. Foi o que aconteceu com o advogado Sérgio Gadelha, de 78 anos. Ele teve um infarto 4 anos após o assassinato da mulher Hiromi Sato. O crime aconteceu no apartamento dele, num bairro nobre de São Paulo. Diferente dos casos citados nesta reportagem, o advogado confessou ter estrangulado a companheira. Sérgio chegou a ser preso, mas aguardava o julgamento em liberdade.
Outro réu confesso é o jornalista Pimenta Neves. Ele matou a ex-namorada Sandra Gomide com 2 tiros. Foi em agosto de 2000. Mesmo assumindo o assassinato, o julgamento só aconteceu 6 anos depois. Pimenta Neves foi condenado a 19 anos de prisão. Ele recorreu em liberdade. Foi para a cadeia 11 anos após o crime. Ficou preso por 5 anos e agora cumpre o restante da pena em casa. Para este jurista, a lei brasileira favorece os assassinos e não as vítimas. Há uma impunidade muito grande. Eu não falo que é uma impunidade total, porque talvez de 100 homicídios consiga se punir 1 ou 2. Então não é total. Mas é exceção a punição. A regra é não punição. O motivo são as brechas da legislação. São tantos recursos, são tantas formas diversas de se recorrer na justiça penal, que a pessoa é capaz de postergar um julgamento por longa data, por prazos como esse de 10 ou 12 anos. Laila, que perdeu a mãe na adolescência, torce para que Janene seja preso. E apesar da demora, ela diz que valeu a pena esperar. Eu acho que eu vou ter um pouco, sim, de orgulho de contar para os meus filhos, porque apesar de tudo que passou, eu não desisti, eu acompanhei. Mas a especialista ressalta: a mensagem que fica é que a justiça falha porque tarda. Justiça tardia é justiça nenhuma.